Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História. Sou o professor Edilson e hoje vamos estudar sobre imperialismo e o neocolonialismo na África e na Ásia. Imperialismo e neocolonialismo são palavras relacionadas e ambas significam expansão e domínio territorial, cultural e econômico também de uma nação sobre outra. O imperialismo não é uma novidade no desenvolvimento da humanidade. Historicamente, várias nações levaram seu poder econômico e cultural sobre outras. Lembra do Império Romano? Pois é, tornou-se um vasto território por conta de força das armas e da dominação cultural. Pela caricatura, você pode observar que várias nações estão disputando um pedaço de pizza, e foi exatamente o que ocorreu. Você pode se perguntar: existem semelhanças entre o colonialismo do século XV e o colonialismo do século XIX? E o nacionalismo? O que é neocolonialismo? As semelhanças são várias, porém a diferença é que, no caso do imperialismo, há uma influência política ou econômica. Em geral, o país dominante não anexa o país que recebe influência do seu território. Por influência do capitalismo, os países em desenvolvimento buscam matérias-primas mais baratas e novos mercados de consumidores. A partir da metade do século XIX até o início do século XX, algumas nações industrializadas, como a Inglaterra na Europa Ocidental, os Estados Unidos na América do Norte e um pouco após o Japão na Ásia, transformaram-se em grandes impérios através da expansão econômica e territorial, estabelecendo colônias, principalmente nos continentes africano e asiático. Para você entender melhor o imperialismo, é preciso conhecer as mudanças científicas, tecnológicas que ocorreram em meados do século XIX. Esse período de grande transformação tecnológica ficou conhecido como Segunda Revolução Industrial. Claro que, para justificar as ações do Estado imperialista, o neocolonialismo passou a ser visto ideologicamente como uma tarefa árdua que beneficiava muito mais o colonizado do que o colonizador. Era como se fosse um dever moral ao europeu, a fim de acabar com as doenças tropicais, com o canibalismo, com o escravismo, com o paganismo, de levar higiene, instrução, o cristianismo, a ciência, enfim, o progresso aos chamados povos atrasados. Assim como no século XVI, o ponto de vista eurocêntrico legitimava a dominação, desrespeitando a cultura das populações submetidas. Evidente que a divisão desigual das áreas dominadas marcou uma tensão permanente. Observe no mapa que mais parece uma colcha de retalhos. Alemanha e Itália não ficaram satisfeitos com a parte que lhes coube na divisão das colônias, levando à ruptura do equilíbrio europeu. Como resultado dessas disputas, as nações industrializadas e imperialistas envolveram-se no primeiro conflito mundial, conhecido como Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. A divisão do mundo entre um número reduzido de países considerados superiores foi a maior expressão da divisão do planeta entre fortes e fracos, ou então entre avançados e atrasados. Também foi utilizado como alegação da prática do imperialismo as teorias darwinistas que defendiam a superioridade cultural dos países europeus. Observe as charges relacionadas ao colonialismo.
E então, preparado? Vamos fazer os exercícios? Responda com calma e com atenção. Exercício 1. A política imperialista consistia na busca principalmente de novos mercados consumidores para os países industrializados, e foi assim que vários países da África e da Ásia sofreram com a prática da neocolonização nos séculos XIX e XX. Portanto, sob a justificativa construída pelas potências europeias para invadir as nações do continente africano e asiático, é correto dizer que: Alternativa A. As potências europeias justificavam a invasão nos países periféricos, afirmando que essa ação contribuiria para um desenvolvimento industrial e que incentivava a adoção de um regime socialista nos países asiáticos. Alternativa B. As principais alegações utilizadas na prática do imperialismo foram as teorias darwinistas, que defendiam a superioridade cultural dos países europeus, sendo eles os países que levariam o progresso e o desenvolvimento social para os países da África e da Ásia, através da missão civilizadora. Alternativa C. Uma das justificativas era que o europeu aprenderia técnicas industriais com os africanos e asiáticos, o que acarretaria no desenvolvimento econômico e científico dos países desenvolvidos. Alternativa D. O fardo do homem branco era uma das legitimações europeias durante a política imperialista. Esse fardo consistia numa missão que contribuiria para o desenvolvimento industrial dos países africanos e asiáticos, gerando assim o crescimento da burguesia local, fazendo com que os países não desenvolvidos tivessem suas próprias indústrias. Alternativa correta B. As principais alegações utilizadas na prática do imperialismo foram as teorias darwinistas, que defendiam a superioridade cultural dos países europeus. Exercício 2. A expansão capitalista no século XIX ficou conhecida como imperialismo, e o domínio dos países europeus sobre a África e a Ásia foi denominado neocolonialismo. Sobre o resultado da junção desses dois fenômenos, o imperialismo e o colonialismo, na África e na Ásia, é correto afirmar que: Alternativa A. O imperialismo e o neocolonialismo ajudaram os povos africanos e asiáticos a saírem de seu atraso secular, possibilitando-lhes acesso ao progresso. Alternativa B. A segunda revolução industrial, o capitalismo monopolista e os ideais de progresso estão associados ao imperialismo, ao neocolonialismo e ao completo domínio dos Estados Unidos no final do século XIX. Alternativa C. A maior beneficiária de todo o domínio imperialista e do neocolonialismo na Ásia e na África foi a classe operária, em face do pleno emprego na indústria. Alternativa D. Através do imperialismo e do neocolonialismo, as elites econômicas e políticas inglesas contribuíram na imagem de quem eram os modelos de cultura e civilização a ser imitado em todo o mundo. Alternativa E. O neocolonialismo foi o responsável pelo desenvolvimento cultural e econômico dos países, até chamados de subdesenvolvidos. Resposta correta, alternativa D. Assim, encerramos mais uma aula. Continue perseverando. Até a próxima.